Chegou a hora do Fé em Ação e nesta semana vou te mostrar um pouco do legado que a Federação dos Empreendedores Adventistas deixou aqui na cidade de Curitiba após o Encontro Nacional da Fé. Não sai daí, porque o Fé em Ação começa agora! A Federação dos Empreendedores Adventistas trabalha para transformar vidas e deixar marcas. E eu estou aqui num local um pouco diferente, isso porque a reforma da igreja de Bacaxeri é um dos legados da Federação após o Encontro Nacional da Fé que aconteceu aqui na cidade de Curitiba. Quer conhecer um pouco mais dessa igreja e a diferença que ela vai fazer aqui nessa comunidade? Eu vou te mostrar tudinho no programa de hoje. Ele é a parte principal da zona norte de Curitiba e em toda a região já havia várias igrejas adventistas, mas no bairro principal não havia. Então a gente lançou esse desafio, 22 pessoas aceitaram esse desafio de vir conosco para criar então esse sonho da igreja no bairro do Bacaxeri. Nós começamos primeiro com o Espaço Bacaxeri, era numa home, então era numa casa. E a partir dali, então, a gente começou a trabalhar com a comunidade, com as pessoas da vizinhança da igreja. E aí Deus foi abençoando o processo e cresceu muito lá, a ponto de nós já estarmos com 110 pessoas. O local onde nós estávamos locados não cabia mais as pessoas, até nós tínhamos um código, né, com as pessoas ali. E quando a visita chegasse, nós da igreja saíamos da igreja. Então a gente estava fazendo esse revezamento. Outro espaço que nós estávamos era uma casa. Tinha várias limitações, espaços eram bem pequenos, até a parte social nós nem tínhamos espaço para fazer. Quando era feito dentro do local da igreja. Então era bem limitado o espaço lá para fazer qualquer projeto. Já se começou a projetar uma compra de um terreno e a construção de uma nova igreja. Então isso era um sonho da comunidade local, construir uma igreja para Deus. E aí começamos a ver vários terrenos, vários projetos, e um dos terrenos que apareceu era bem próximo até da home que nós tínhamos, da casa que nós tínhamos. Chegamos a quase concretizar a compra de um terreno ali, só que o terreno ele estava enrolado e nós não sabíamos o motivo. E nós ficamos 1 ano e 3 meses correndo atrás de papéis e não saía. Chegamos até a colocar pedra fundamental naquele local. Mal sabíamos nós, né, que Deus tinha outro propósito para a igreja do Bacaxeri. Nós tínhamos já um projeto da nossa igreja. E quando nós olhamos assim, a princípio nós não gostamos muito do local, uma igreja antiga, velha, feia, né? E nós não gostamos. Mas aí, Deus, na infinita sabedoria, quando nós saímos daqui, aqui do lado tem um terreno bem grande, né? E nós vimos uma placa ali, nesse terreno. Aqui, futuras instalação do Hospital Pequeno Príncipe para 2020, com capacidade de atendimento de 3.000 pacientes dia. Aí, um olhou para o outro e nós entendemos que Deus não queria lá onde nós sonhávamos. Era aqui a igreja que Deus queria. O Hospital Pequeno Príncipe ele atende o Paraná todo e algumas regiões fora também. Então as pessoas vêm fazer o tratamento aqui, às vezes elas não têm um espaço para um banho, para um lanche, ou até para uma palavra também, né? O que nós pretendemos com isso? Chamar essas pessoas, virem aqui, nós ter esse espaço para elas fazerem um lanche, conversar, ou até a psicóloga também dar uma orientação para ela. É isso o nosso projeto para o futuro com o hospital aqui. As pessoas às vezes vêm de fora, vêm do norte do Paraná, trazendo o seu paciente, e muitas vezes as pessoas não têm condições financeiras, espiritualmente mortas, né? E às vezes dormem no banco, literalmente nos bancos ali. E essa igreja aqui
aquela igreja que nós olhamos e era feia, e ela começou a ter outra visão para nós. Nós temos aqui em cima um salão, temos uma cozinha ao fundo, temos um salão com capacidade para quase 80 pessoas. E aí nós começamos a ligar as situações. Deus quer o nosso trabalho aqui, nesse local. Nós íamos comprar um terreno para a futura construção da igreja. E aqui a igreja já veio pronta. Pronta assim em detalhes, né? Que tivemos que reformar, mas praticamente pronta. Nós visitamos a igreja mais ou menos no final de 2018, ali por volta de finalzinho de novembro. E a igreja fazia 10 anos que estava abandonada. Era uma igreja de uma outra denominação e, por estar abandonada, o telhado estava precário, havia infiltrações, o piso estava encharcado por causa das chuvas que entravam, a pintura estava bem feia, e o piso sem cuidados, portas quebradas, janelas. Então, o desafio era bem grande. Então, em janeiro, a gente começou a avaliar o que dava para fazer, porque a igreja que nós compramos uma igreja já, era uma igreja presbiteriana, e ela então tinha várias coisas que não combinam com nossa maneira de templo, com nossa maneira de culto. E aí foi grandes desafios assim para transformar um local que era antigo, é um projeto de 1984, nós transformamos um projeto antigo em um projeto atual e moderno e também que atendesse às necessidades agora da nossa igreja, da Igreja Adventista do Bacaxeri. No final de novembro, então, nós viemos aqui com a administração da associação, primeiro analisar as possibilidades para uma possível reforma. Então, analisamos aqui a questão do piso, a localização também influencia bastante. E nós fazemos um checklist. Então, precisaríamos mexer na elétrica, na hidráulica, no telhado, janelas. Então, é feito um checklist o mais completo possível. Após isso, nós fazemos um levantamento estimativo de quanto custaria cada etapa. Com esse orçamento em mãos, a associação, a administração analisa as possibilidades financeiras, os custos, e nós avançamos à medida que a verba é liberada. Então, é feito todo esse planejamento de reforma, até onde nós podemos avançar, e avançamos até onde a verba ela permite. E foi aí que a fé passou a fazer parte da história da Igreja Adventista de Bacaxeri. A cidade que ocorre o evento, pelo Estatuto da Fé, vai ser deixado algum tipo de benefício que nós chamamos de legado da fé, aonde nós podemos contribuir com algo para aquela comunidade específica, para aquela cidade, para que o Evangelho possa avançar. Quando nós decidimos pelo encontro na cidade de Curitiba, conversando com as instituições administrativas, no caso a União Sul-Brasileira, perguntamos se tinha algum projeto onde a gente poderia, como fé, deixar esse legado. E foi então que a União nos procurou perguntando algo sobre isso, e nós tínhamos um projeto que é a Igreja do Bacaxeri, onde estavam começando ali as partes das reformas da igreja para poder com que os membros pudessem entrar na igreja. Então foi ali que surgiu a ideia de nós, junto com a fé, unirmos forças para colocarmos aquela igreja em funcionamento e estar junto com o grupo ali. É um bairro que pouco tempo atrás não tinha presença adventista, e alguns jovens vieram de uma igreja vizinha, e eles 2 anos atrás fundaram esta nova igreja. E esta nova igreja Bacaxeri tem um diferencial de ser muito voltada para a comunidade, para a sociedade em volta, com muitos projetos sociais. É uma nova igreja, num bairro estratégico para nós em Curitiba, e por ser uma igreja nova ali que precisava de um ajuste no prédio, ia somar todos os projetos, e por isso o Bacaxeri foi escolhido. E esse centro de vivência é um local maravilhoso para poder ser compartilhado roupa, remédios, comida para uma comunidade local que tenha algum tipo de carência, e o nome de Deus é levado através disso. Eu acho que foi
o símbolo perfeito de que a fé ela está focada na missão, conectada com a igreja. Então a igreja foi beneficiada e agora as marcas da fé ficam em Curitiba porque o fruto desta igreja seguramente, em parte, se deve a esses empreendedores. Então foi muita correria, muita motivação, muitas pessoas colaboraram e nós já queremos agradecer aos investidores desse nosso projeto. Eu me dedico muito à reforma dessa igreja, porque eu acredito que esse templo é a casa de Deus. E Deus tem um propósito muito grande para a igreja do Bacaxeri nesse local. Então eu não meço esforços. Eu estou aqui praticamente 4, 5 vezes por dia para acompanhar a obra. Exemplo de hoje, nós temos aqui 5 equipes trabalhando, né? Nós temos a equipe das calhas, nós temos a equipe do forro da nave, nós temos a equipe da pintura, nós temos a equipe que está fazendo os pisos, nós temos a equipe que está fazendo o banheiro. O nosso propósito é que esta igreja não seja apenas uma igreja para atendimento interno dos membros. Apesar de valorizarmos muito cada membro, cada pessoa que vem à nossa igreja, mas a nossa preocupação maior é externa, com a comunidade, com as pessoas que nos cercam. É por isso que esta igreja tem vários projetos sociais. Esta igreja ela se envolve em projetos sociais. Ela participa da vida da comunidade. Eu vejo que a igreja é um local onde as pessoas podem procurar e ali elas terem um encontro especial com Deus ou até mesmo procurarem ali um amparo para muitas vezes a sua tristeza ou que eles não se sentem muito bem. Então eles encontram uma igreja onde eles se sentem em casa, onde são bem recepcionados, são bem atendidos e ali eles estão como se fosse na casa deles. O objetivo nosso aqui com a comunidade é trazer eles para nós com os projetos sociais, que são o atendimento aos psicólogos, né, os projetos com os lar de criança, de idosos, morador de rua. O que nós pretendemos? Trazer essas pessoas para esses projetos para que depois elas venham para dentro da nossa igreja, que é ali onde nós vamos abraçar as pessoas do bairro. E nós temos aí grupos de oração, que nós atendemos na terça-feira à tarde, artesanato que nós fazemos, temos as psicólogas que atendem aqui também, estender também esse horário, que elas atendem um dia só, nós queremos estender mais dias. E chamar também as pessoas para os projetos que a gente tem com a comunidade em geral. E isso tem sido uma bênção para nós, porque era o que Jesus fazia. Ele se misturava com as pessoas, ele procurava atender as necessidades das pessoas, ele desejava o bem das pessoas e aí ele ganhava atenção, ganhava amizade, ganhava carinho. E então ele dizia, agora vem seguir que eu tenho algo bom para você, que é o reino dos céus. Então nós pensamos assim e cremos nessa missão de Cristo. E não é apenas a construção de um prédio, é a construção de um sonho, que a cada dia vai ganhando forma até que se torne um espaço capaz de transformar vidas. Foram meses de reforma com muito trabalho e muita dedicação para que a igreja de Bacaxeri ficasse pronta. E uma grande festa foi preparada para a inauguração, mas isso eu vou te mostrar na semana que vem.